Aí, a Cleisiane disse, ela escolhe um livrinho toda semana e lê durante a semana. Isso faz com que ela se orgulhe, ao final da semana, está lendo super bem o mesmo livro. É isso aí. E o que é importante, quando eles vão lendo, né, os livrinhos, as literaturas, ou os textos, seja lá qual for o nosso gênero, né, é que eles vão lendo e a gente vai perguntando o que é que ele falou mesmo, né? Faz como se a gente não entendesse nada, né? Então a gente pergunta, e aí essas perguntas estão fazendo com que o cérebro dela esteja recuperando essa informação e fortalecendo a memória de trabalho, seja a memória fonológica, quanto a memória do significado do que está ali sendo lido, né? A Gisele colocou aqui, ó. Eu estou com crianças que ensino agora e uns poucos minutos elas esquecem, né? Esse é um processo, é uma parte do processo, né? E a gente, para diminuir esse esquecimento, né, do que foi lido, né, é trabalhar, né, as estratégias de recuperação de informação. E essa que eu mencionei aqui para vocês, né, que ao ler uma frase e refalando as palavras que já leu antes, é uma das estratégias, né? A gente pode ter outras estratégias. Então, a gente pode usar mnemônicos, né? Então, fazer associações para trabalhar os sons. A gente tem as onomatopeias, né? Então, associar o som de uma letra com um animal ou um som mesmo, né? Então, você pode usar várias estratégias, né, para fazer com que a criança tenha mais facilidade de lembrar uma informação, ou enfim, ou um conteúdo, mas, né, lembrando que, como a gente viu no curso Reading Science, as pessoas que participaram, esse desenvolvimento ele vai acontecer à medida que a gente faz o quê? Que a gente exercita, né? Então, a gente só aprende quando a gente exercita. Então, não vale a pena a gente trabalhar leitura só uma vez por semana. Se eu fizer só isso, a criança não vai avançar. Não vale a pena na educação infantil eu trabalhar consciência fonológica, uma aula ou aqui eu vou trabalhar uma rima, daqui a duas semanas eu trabalho outra rima ou uma literação. Isso não funciona, isso não dá resultado, né? Então a gente tem que trabalhar sistematicamente. Eu tenho que ler todos os dias, mesmo que seja um pouquinho por dia, mesmo que seja ali uns 20 minutos de leitura, né? Pega um tema que interessa para a criança e vai. Então, se a criança vai ser estimulada todos os dias a praticar essa habilidade, seja lá qual for a habilidade, isso não é só para leitura e para escrita, ela vai ter mais facilidade e vai conseguir construir as conexões neurais mais facilmente. Por quê? Porque as várias pesquisas que mostram para a gente, né, na psicologia cognitiva e no nível cerebral, na neurociência, que uma das melhores estratégias para a memorização de qualquer coisa é a gente recuperar aquela informação para usar várias vezes e de uma forma constante. Então, esse processo pode te ajudar se você trabalhar talvez menos tempo, né, mas mais vezes ao longo da semana ou ao longo da sua aula do mesmo dia, né? Boa noite, professor. E as crianças que têm dificuldade de uma memorização, exemplo, o nome dos números ou das letras. Essa pergunta de Noemi é excelente, né? Por dois motivos aí, né? Primeiro, pela questão de memorizar ou não os nomes das letras, né? E segundo, porque algumas crianças têm essas dificuldades, né? Então, vamos tratar disso como dois momentos, né? O primeiro momento é a gente pensar em o que é que a gente precisa que uma criança saiba para realmente ler uma palavra, para que ela consiga ler uma palavra, seja lá que palavra for essa. O que a gente precisa? O que é o mínimo? O mínimo é que a criança conheça o quê? Os sons das letras e reconheça as letras, né? Então, se a criança vê isso aqui, ó, vocês viram agora que eu fiz dessa forma magnífica para dizer o contrário, né? E você reconheceu isso aqui e sintetizou na sua mente ou na sua voz, ótimo, né? Você reconheceu um desenho gráfico, né, que no caso é uma letra, e você associou isso a um som A, que nesse caso é o mesmo som do nome da letra, né, que é a letra A, som A. No caso das consoantes, né, a gente vai ter aí o desenho da consoante, a gente vai ter um som da consoante, ou mais de um som, e vamos ter também o nome dessa consoante, dessa letra. Então, que consoante é essa? Vamos fazer uma brincadeira aqui com vocês.
o som dessa consoante, né, se a gente for fazer uma associação visual sonora, é o B. B. Qual o nome dessa consoante, né? Qual o nome desse som, né, ou dessa letra que tem esse som? É o B. Então, quando a gente vai trabalhar o início do processo de desenvolvimento da leitura e da escrita, a gente não precisa se preocupar muito com o nome das letras. Por quê? Porque nem todos os nomes correspondem aos sons. E a gente tem, então, um dilema, né? Se eu trabalho só os nomes, eu não estou necessariamente fortalecendo a leitura e a escrita. Se eu trabalho só os sons e o reconhecimento da grafia da letra, aí sim eu estou fazendo um trabalho de desenvolvimento realmente de um conteúdo que vai fazer com que ajude ela a imediatamente ver resultado da leitura e da escrita dela. A criança precisa ter resultado do que ela está estudando, do que ela está aprendendo, do que ela está brincando. Né? E a gente também precisa ver, e as famílias também precisam ver, claro. Então, dentro dessa perspectiva, eu sugiro a você que, no início, só trabalhe o desenho da letra, né? O reconhecimento daquela forma da letra e o som da letra. Comece a brincar muito com isso. Faça aquelas brincadeiras todas de consciência fonêmica, né, dos sons das letras. Se você tem os jogos da Scribd, jogue os nossos jogos de consciência fonêmica com a criança. Quando isso estiver bem consolidado e a criança já estiver lendo e escrevendo qualquer palavra, aí você vai, aos pouquinhos, criando uma nova conexão neural, que é desenho do caractere, né, da letra, som, nome da letra. O nome da letra, ele não serve para ler e escrever. O nome da letra serve para que a gente se comunique com os outros sobre a nossa escrita ou sobre a nossa leitura. Né? Para que eu possa falar com a professora, eu, a criança, né? Para que eu possa falar com o meu amigo, eu acho que essa tua letra B não é o B aí, eu acho que é o D. Então, tem o nome das letras é importante para que a gente possa, então, se comunicar com os outros sobre a escrita, né? Mas não é essencial para eu ler e escrever. Então, minha sugestão para você, para facilitar esse processo de memorização da criança, das letras, dos sons e dos nomes das letras, é deixar os nomes das letras para depois. Quando ela já estiver lendo, escrevendo, aí você começa a construir isso. Por quê? Porque a gente tem as pesquisas aí da neurociência e da psicologia cognitiva, né, que mostraram para a gente, né, repetidas vezes, o perigo da sobrecarga cognitiva. Né? O que é a sobrecarga cognitiva? É quando a gente traz informação demais para uma criança ou para a nossa própria mente, né, sobre alguma coisa, de uma vez só. Então, quando a gente sobrecarrega a criança com muitos estímulos ao mesmo tempo, o que é que isso faz? Né? Isso não ajuda no aprendizado, isso diminui o aprendizado. Então, a gente tem que sempre dar a estimulação no nível adequado à capacidade de aprendizado ou de processamento da informação, a teoria de processamento da informação. A gente viu também isso aqui no curso Reading Science, e está disponível aqui em alguns vídeos da Scribd, sobre dessa criança para essa habilidade. Né? Então, se eu quero ensinar a ler uma palavra, e eu venho com 3 informações diferentes, desenho da letra, o som da letra e o nome da letra, eu estou trazendo 3 dimensões para uma coisa que eu quero ensinar. E isso pode sobrecarregar mentalmente a capacidade de processamento, né, e da memória de curto prazo da criança. Então, isso não é bom. A estratégia para você, tem várias estratégias para você reduzir a sobrecarga cognitiva no processo de desenvolvimento da leitura e da escrita. Uma delas é essa, né? Deixa o nome da letra para depois, vai só com o desenho da letra e o som da letra. Outra estratégia é você, sempre que mostrar uma letra, fazer o som da letra. Então, é reforçar esse canal. A gente viu lá na teoria de Alan Pavel, né? Também temos um vídeo aqui sobre isso, que a gente tem mentalmente, né, neurologicamente, capacidade de processar visão e audição de forma paralela. Ou seja, a gente vê uma informação, a gente é capaz de interpretar essa informação visual e interpretar uma informação auditiva de forma paralela. Eu não preciso primeiro processar o que eu estou vendo para depois processar o que eu estou ouvindo. Eu posso trabalhar as duas ao mesmo tempo. Então, se eu posso fazer isso, né, eu posso apresentar a letra, ou uma sílaba, e trabalhar o som daquela letra, ou o som daquela sílaba que foi formada, né, pela junção de 2 letras. Então, sempre explora essas 2 dimensões, a dimensão visual e a dimensão oral ou sonora. Né? Quem
defende que trabalhe consciência fonológica só oralmente, né, não conhece os vários estudos que mostraram que se trabalhar a consciência fonológica só na voz, né, com as crianças, o ganho existe, mas é um ganho X, que quando a gente trabalha a consciência fonológica oralmente e com o texto, né, e por isso que eu falo tanto aqui para vocês, escreve no quadro, aponta a letra, ou risca a sílaba embaixo, né, tem o dobro de resultado do que quem trabalha consciência fonológica só oralmente. Então, isso é porque o nosso cérebro tem essa capacidade de processar os dois canais, o canal visual e o canal auditivo, de uma forma independente, e aí você tem como passar mais informações sem você sobrecarregar esses dois canais. O saber que é o simpósio de aprendizagem baseado em evidências e referências, que vai acontecer em março. Temos aí no Saber uma série de grandes palestrantes internacionais, né, que vão estar conosco ao longo do evento inteiro. A gente tem aí desde Howard Gardner, para quem não lembra do nome, é o construtor, o criador, o desenvolvedor da teoria das inteligências múltiplas. E, além de Gardner, a gente vai ter aí uma série de outros grandes pesquisadores. Aí está uma fala em que a gente vai ter Mark Seidenberg, um dos grandes pesquisadores da área de alfabetização atualmente, Rebecca Tryman também, uma outra super pesquisadora. Vamos ter todas essas palestras, né, em português. Então, se você quer participar oficialmente, né, para ter o seu certificado de conclusão, basta você ir lá em escribo.com/saber, você vai conhecer toda a programação, vai ver os palestrantes, né? Então você já pode ir lá em escribo.com/saber, fazer sua inscrição, acessar o site do evento. Muito obrigado pela participação de vocês. Se você gostou da live de hoje, dê o seu like. Se você ainda não está inscrito no canal da Escribo, se inscreva e compartilhe esse vídeo, né, essa experiência com seus colegas professores, professoras, coordenadores ou estudantes de pedagogia, se você acha que esse tema merece mais atenção na sua escola ou entre os seus colegas de pedagogia e licenciatura.